Que o Espiritismo foi uma bênção trazida para nós aqui no planeta Terra, não resta dúvida. Porque um dos problemas que nós temos aqui é a incredulidade. A humanidade é incrédula. E devido ao baixo nível moral que a maioria dos espíritos encarnados da Terra tem, quando eles encarnam aqui, há uma identificação muito grande com esse mundo, não é? Há uma identificação muito grande. Vem o esquecimento e os espíritos com baixa evolução, sem muita experiência cósmica, muitas reencarnações de outros mundos, os espíritos se identificam com a psicologia, com a Matrix, com o status quo que existe, o establishment que existe. Então, qualquer coisa que remeta a uma realidade diferente da nossa, não é? As pessoas não aceitam. Existe um filmete que é muito usado para pessoas em treinamento chamado Quem Roubou Meu Queijo? Quem já participou de algum treinamento na área administrativa de vendas, conta a história de um grupo de ratos que comiam um queijinho, mas aquele queijo ia acabar. Tem um rato mais esperto que disse, vamos procurar queijo no outro canto. O pessoal, não tem queijo no outro canto, não, só tem aqui. O ratinho vai e encontra. Quando ele encontra, se come muito queijo, guarda, traz uma parte e mostra o pessoal não acredita. Entendeu? Então ele fica assim, poxa, mas eu fui lá, eu comi o queijo, ninguém acredita em você não. Todo mundo está dizendo que só tem queijo aqui. Interessante isso. Vejam só, hoje nós temos na internet uma grande quantidade de filmes, temos uma grande quantidade de filmes espíritas e espiritualistas, né? Nosso Lar 1, 2, e A Vida Continua. Nós temos aí, o próprio filme Ghost foi um sucesso na época, né? Foi um dos primeiros filmes assim, a mostrar a questão da continuidade da vida, não é? Ghost foi um sucesso. E aí vieram os filmes espíritas sobre Allan Kardec, já tivemos 2 ou 3 filmes aí. Muito bem. Então hoje nós temos na internet, o próprio advento da internet, o surgimento da internet possibilitou as pessoas gravarem vídeos, falarem sobre o assunto. Então a gente encontra uma variedade muito grande. Tem muita coisa que é muita besteira, né? A gente olha assim e faz, caramba, é muita besteira. Tem umas coisas que... E tem umas coisas sérias. Tem umas coisas que são conservadoras, que ficam só naquilo, mas não são ruins, são boas. Tem umas coisas que são muito metidas a liberal, entendeu? Apesar de não trazer nenhum tipo de proposta comportamental ruim, não traz uma proposta comportamental ruim, tipo, use entorpecentes, faça mal às pessoas, vem com as teorias malucas e tal, mas está ali. Não é isso? Tem de tudo. É uma miscelânea. Tem de tudo hoje. Então, é isso aí. Tem muita gente. Eu mesmo, às vezes, eu vejo algumas coisas assim estranhas, sabe? Eu paro, olho assim. Eu olho assim, digo estranho aquilo ali, não é? Mas eu não vou ficar perseguindo aquela pessoa ou aquele grupo porque está fazendo uma coisa estranha. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque, primeiro, eu não tenho tempo para isso. E segundo, eu sinto no meu coração que não adianta. Tem um grupo aí, não vou citar o nome deles não, dessa vez eu não vou. É um grupo de jovens que gravam as mensagens, que a moça, o rapaz, o teor das mensagens que é gravada, as ideias, a ideia que é gravada, até do ponto de vista moral, é muito, sabe, eu não vejo ali, e botam nomes muito estranhos, muito ilustres, eu não vejo ali nada de substancial. Mas também não tem nada de ruim. Eu não vejo nada de substancial para mim, eu não encontro nada, mas cada um é cada um. Cada um tem um nível de conhecimento, de leitura, de experiência espiritual. Eu olho para aquilo ali e não vejo. Para o nome que está ali, Astacherran, o avô de Miguel, o espírito mais evoluído que Jesus, 300 milhões de vezes. Quando eu olho para aquilo ali, que eu vejo a pessoa falando, que se diz está canalizada, eu não vejo ali nada de significativo. Mas também não vejo nada de tão pernicioso assim. Para que eu fique perseguindo o pessoal e fique fazendo comentário negativo, botando. Eu não vou fazer isso. Não vou. Simplesmente, eu não vou. Eu olho aquilo e digo, não tem a me acrescentar. Mas eu respeito. Não tenho ódio nem raiva deles. Não vou estar com ódio, com raiva dos caras por causa disso. Com esse e com outros e outros grupos. Beleza? Muito bem. Então, nós devemos ter o senso crítico. Não é que eu seja contra o senso crítico. Temos que ter, sim.
Mas o problema é o seguinte: existe uma classe de pessoas que se dizem espíritas, que elas ficam muito presas em analisar obras e trabalhos dos outros. A vida delas, a década, 3, 4 décadas, analisando obras e trabalhos. Vamos comparar aqui Rustain com Kardec. Pronto, Rustain e Kardec. Vamos comparar aqui Chico Xavier com Kardec. Kardec falou, Chico falou aquilo. Vamos comparar aqui Leon Denis com Kardec. Vamos comparar aqui Gabriel Delany com André Luiz. Aí fica nessa... Gabriel Delany é um escritor espírita, né? Escreveu vários livros. Eu tinha a coleção completa de Gabriel Delany há uns 20 anos atrás, terminei emprestando, voou nas asas da brisa. Prestar livre elástica aqui no Brasil. Além do povo não ler, pega teu livro e fala, já lê esse fulano? Não, eu tô vendo ainda. Já lê esse não, eu tô vendo ainda. Então me dá, pô, de volta. O brasileiro é assim, né? Não, pai, tô fazendo trabalho com ele. Trabalho com botando a mão em cima, jogando vela e charuto, é porque tu não leu o livro. Outro dia eu disse para um amigo meu, devolve meu livro, cara. Mas eu não empresto mais livro não, até não cego. Mas voltando ao assunto. Então, beleza, é bom você fazer uma comparação. Mas quando você faz isso, somente isso, tem um problema no seu espírito. Há um problema em pessoas assim. Porque o espiritismo não é uma doutrina que veio apenas para nos trazer conhecimento, informações. Essas informações têm que se converter em evolução moral, em você ter sensibilidade para você não, ao ver um jovem desse falando umas besteiras lá na internet, você não agrediu o cara. Mas, Luciano, você está falando de sensibilidade, você está falando de agredir as pessoas. Mas você é um cara que, às vezes, quando está com raiva, manda o povo tomar naquele canto. Você não acha que isso é uma atitude anticristã? É anticristã. Mas isso é fruto? Eu faço isso porque eu me deparo com comportamentos extremamente maldosos. Me revolta e eu reajo dessa forma. É um comportamento reativo. Ele ocorre, ele é o efeito de uma causa. A causa são posturas por parte de espíritas extremamente... Você quer ver uma coisa? Uma pessoa passa 20 anos no espiritismo e ela, quando vai analisar um trabalho de uma pessoa, ela zomba e ela faz o escárnio. Zomba e faz escárnio. Um verdadeiro analista espírita nunca vai zombar e fazer escárnio, vai apresentar argumentos e vai tratar com seriedade. Se ela não concordar, ela diz, olha, eu respeito, mas eu não concordo. Mas a atitude de ficar perseguindo pessoas, a atitude de ficar zombando e escarnecendo pessoas, é complicado isso, né? Então vamos voltar para o assunto. Então é necessário que haja análise. Claro que tem que haver, porque o espiritismo é construído, o espiritismo ele nasce fruto de uma observação de um fenômeno considerado paranormal, as mesas girantes. Um fenômeno que existia o fato, a movimentação das mesas, a movimentação física das mesas, depois se estabelece um código. Que inteligência é essa que está movimentando as mesas? Que inteligência era aquela que estava produzindo o movimento das mesas? Será que era efeito da eletricidade do magnetismo? Como o próprio professor Rivail mencionou? Não. Será que era o efeito da inteligência das pessoas, dos paranormais ali? Não, porque a mesa respondia, a mesa discordava do grupo e ditava conhecimentos superiores e contrários ao pensamento do grupo. Então não poderia ser fruto do pensamento coletivo dos participantes. Então, de um fenômeno nasceu toda uma doutrina, toda uma filosofia. Muito bem. Nasce toda uma filosofia que discordava das teologias vigentes, católica, protestante.
Se no século XX, na década de 30, 40 e 50, se no século XX essas religiões tinham mais apoio do Estado e das forças policiais, que muitas vezes invadiam os centros, como muitos policiais, como às vezes as forças policiais invadem hoje casas de umbanda e de candomblé, o que não fazem o mesmo com as igrejas católica e evangélica. Imagina naquela época, existia o preconceito, as autoridades, os homens de poder, os políticos estavam ligados à estrutura vigente, à igreja católica, à igreja evangélica. Na Europa, surge um pensador, um homem notadamente, vamos dizer assim, um homem com um certo nome na área da educação, não é? Um homem de notável saber, conhecido nos meios literários, no campo da educação, um mestre-escola que conviveu no Instituto Yverdun, na Suíça, foi discípulo de Pestalozzi. De repente, um homem desse com uma vida econômica já estável se interessa por esse fenômeno. Vendo hoje é fácil a gente dizer, Allan Kardec foi um grande escritor. Muitas pessoas, quando olham para Allan Kardec, veem nele apenas um exímio elaborador de textos. Dizem que ele aprendeu não só com Pestalozzi, mas com Comênios, uma espécie de mestre de Pestalozzi. Quando Comênios dizia que se devia escrever se dizer muita coisa em poucas linhas. Kardec é muito assim. O texto dele, ele não joga a palavra fora. Às vezes, num pequeno trecho de 5, 10 linhas, é dito, ele toca em vários pontos, e ele faz isso de forma didática. O texto dele não é confuso. O texto é claro, a clareza é um ponto forte, claro e profundo. Ele é claro, mas não é raso. Ele é claro, mas é profundo, porque ele toca em vários pontos. Mas ele não é completo, porque nenhuma revelação, nenhum trabalho de nenhum pensador, nenhum cérebro humano é completo. Muito pelo contrário, ele explica, faz, e foi um espírito escolhido a dedo para recepcionar o Consolador prometido por Jesus, lá no século XIX. Então, o que é que acontece? Tem muitas pessoas que, quando se deparam com o trabalho de Kardec, elas estacionam nesse campo analítico. Elas param no campo analítico. Porque nunca um homem, não se tem notícia de alguém que se destacou no trato com o mundo espiritual, com o mundo místico, com o mundo sobrenatural, como era chamado. Ele até escreve do maravilhoso do sobrenatural, no Livro dos Médiuns. O que é maravilhoso, o que é sobrenatural? Ele quer tirar esse caráter para que a gente olhe a coisa de forma mais racional. Mas não tem notícia de um homem que tenha feito um trabalho tão bem feito, que tenha escrito textos tão bem elaborados, que tenha tratado as manifestações dos espíritos de forma tão sensata e equilibrada. Por isso que levou Camille Flammarion a dizer: aqui jaz o bom senso encarnado, no discurso do seu funeral. Só que o espiritismo, ele é muito mais do que isso. Claro, Luciano, que ele é muito mais do que isso, nós sabemos. O espiritismo, isso aí é um pedaço, isso é o começo. O fim do espiritismo não é tornar ninguém exímios analistas. O fim do espiritismo não é tornar vocês grandes analistas de texto, saber reconhecer as faculdades, saber reconhecer uma mensagem. Não é isso. Isso é a metade, é o meio do caminho. O fim é torná-los
homens de bem, mais evoluídos, que amem, que perdoem. Por isso que, por mais que eu me depare com uma estrutura estranha, eu não posso, se eu me digo espírita, passar a assumir o comportamento jocoso, zombeteiro, escarnecedor. Eu não posso fazer isso. Pelo menos isso não. Já que eu não faço a caridade, que eu não tenho o amor, o perdão. Um outro ponto que o Espiritismo mostrou, com o trabalho de Kardec, é que existem espíritos nos mais diversos níveis evolutivos. Uma das minhas primeiras conclusões que eu tive é de que os espíritos não estão no mesmo nível, aquela coisa, né, que já conhece, quem estuda conhece. Que ele fala. Mas eu estou falando outra coisa. Reafirmando a ideia da reencarnação, trazendo a ideia da reencarnação como uma lei, a palingênese, a grande lei. Isso é um livro escrito pelo psiquiatra Dr. Jorge André dos Santos. Palingênese, a grande lei. Um livro que ele escreveu. Saudoso Dr. Jorge Andréa. Dr. Jorge André dos Santos. Psiquiatra carioca do Rio de Janeiro. Escreveu um livro chamado Forças Sexuais da Alma. Visão espírita nas distonias mentais. 2 obras maravilhosas, vale a pena. Voltando aqui, preste atenção. Então, quando o Espiritismo, quando Kardec ele trouxe a ideia da reencarnação, essa ideia já havia sido preconizada por outras religiões. O budismo é reencarnacionista, o hinduísmo é reencarnacionista, o Bhagavad Gita, que narra a epopeia de Krishna e Arjuna, os Upanishads, Bhagavad Gita, a sublime canção. Os Vedas todos são reencarnacionistas. O judaísmo é reencarnacionista. Os judeus acreditam na reencarnação. Já vi vários rabinos de nome na internet falando, não, acreditamos na reencarnação. O antroposofismo de Rudolf Steiner, a Cabala, a Torá, são reencarnacionistas. Então o Espiritismo não inventou. O Espiritismo adotou, porque os Espíritos disseram, como é que o homem vai pagar, tal, como é que o homem vai cumprir todos os débitos, renascendo, mas de uma nova vida, tal, tá lá no Livro dos Espíritos. Talvez não tenha a palavra pagar, mas tem lá o termo lá. Kardec, no Livro dos Espíritos, tem uma dissertação sobre reencarnação. Nada mais justo, tá? Ele escreve lá. Muito bem. Então, a reencarnação possibilita o espírito não só evoluir também, progredir. Se existe uma diferença de espíritos em vários níveis, também há uma diferença de espíritos encarnados. Porque o espírito, quando encarna na Terra, ele não perde sua capacidade. O espírito encarna aqui na Terra e ele continua com seu nível evolutivo. Ele apenas esquece o nome civil, mas o patrimônio moral que ele adquiriu, que ele evoluiu, o patrimônio moral dele, ele conserva. E ele vai manifestar. E esse patrimônio moral é condição sine qua non para que outros seres mais evoluídos possam trabalhar com ele. Então, às vezes, eu vejo alguns críticos estudiosos do Espiritismo pretendendo resolver todos os problemas somente pela análise. Não é que devamos abandonar a análise. Não devemos nunca abandonar a análise. Mas ela não é a única condição para que a gente possa chegar numa revelação. Por quê? Segundo o que nós aprendemos com Allan Kardec, o que é que nós aprendemos com Allan Kardec? De que se um homem bom é a encarnação de um espírito moralmente bom. Isso vai atrair bons espíritos. Um homem mau é a reencarnação de um espírito mau, ignorante.
não é? Ah, mas não existe espírito mal, porque o espírito tem que passar pela fieira do mal, não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Muito bem. Mas vamos lá. Então existem espíritas, pessoas encarnadas, vivas, entre nós, que são a reencarnação de espíritos mais elevados. Isso vai atrair os bons espíritos. Aí eu pergunto a vocês, o que é um espírito mais elevado entre nós? É um espírito que vive a vida inteira para fazer análise de livros, dizer o que é e o que não é? Ou é um espírito que emana amor e caridade para as pessoas? Repito, a análise em si, ela não é ruim. Eu não estou dizendo que isso é ruim e é execrável. Eu estou dizendo que apenas isso, a vida inteira, revela um problema na alma. Entendeu? Porque o objetivo do Espiritismo não é nos fazer experts em análise de comunicações. Isso é somente um pedaço da estrutura. O objetivo do Espiritismo é nos espiritualizar. E nos espiritualizando, vai despertar em nós o que? A paciência, a humildade, o amor. A gente vai olhar para um negócio e vai dizer, isso aí tá meio... Mas eu não vou, tá? Em cima disso. Mas se eu fico atacando pessoas, caluniando pessoas, em nome de que o trabalho da pessoa está errada, se eu fico agredindo pessoas, ora, como é que fica a situação? Eu conheço vários trabalhos na internet, várias comunicações, eu, Luciano da Costa, e eu não vou atacar essas pessoas porque eu não concordo. Eu não vou atacar de jeito nenhum. Deixa lá. Como eu hoje, eu me autodefino como um universalista. Mas é claro que como eu passei meus mais de 35 anos no espiritismo, a força do espiritismo na minha psique é muito grande. Mas hoje eu gosto de estudar de tudo. E eu me deparo, às vezes, com alguns pais de santo, alguns babalorixás, valorizando mais a ritualística do que propriamente a reforma íntima. Eu vou cismar com esse cara, eu vou atacá-lo, e se eu for discordar dele, eu vou usar a zombaria e o escárnio? Não, não vou fazer isso não. De jeito nenhum. Nem quero. Não vou fazer isso, porque isso vai mostrar que eu estou doente espiritualmente. Ué. Então vamos prosseguir. Se eu acho que os fins justificam os meios, eu vou mostrar que esse cara é um falsário. Ele não sabe de nada. Então eu vou atacá-lo, É complicado. Então, voltando para cá. A mediunidade, ela é uma faculdade que o Espiritismo, se você pegar 100 livros psicografados, 80 ou 85 serão espíritas. O restante pode ser esotérico, umbandista. A maior quantidade de livros psicografados está no Espiritismo. E a psicografia é uma comunicação, porque o médium mecânico que escreve ali há uma interferência quase nula do médium. É diferente de uma psicofonia, de uma incorporação, de uma canalização. Na psicografia ali existe uma influência sim, mas é bem menor que uma psicofonia. Porque certas revelações mais detalhadas e mais profundas precisa ver com a psicografia. Então vamos ver que médium é esse que está passando isso. Quem é esse médium? Como é a vida do médium? Quando vamos ver a vida do médium é ilibada. É uma vida de um médium dedicado à caridade, ao amor, ao bem, à prática do bem. E esses elementos, esse aspecto, ele parece se apresentar para alguns críticos como uma coisa boba. Eles não veem esse lado moral dos médiuns.
dos médiuns sérios, da vida de dedicação dos médiuns. Muitos desses críticos não fazem 1% do que esses médiuns fazem. Outro dia eu estava vendo um cara criticando um Divaldo, porque estava chamando Divaldo de fascista, certo? Trazendo essa briga nojenta da política entre esquerda e direita. Os dois ícones são dois espíritos doentes. Dois espíritos doentes. São dois termômetros para indicar o quanto essa humanidade é doente. Que você acreditar, você brigar, você sentir ódio do irmão, por causa disso, nossa, eu acho que não é nem questão de doença, é falta de informação mesmo. O nível intelectivo do povo brasileiro, de 20 anos para cá, baixou muito, porque o nível educacional, o nível de informação das ciências, baixou bastante. Caiu muito, mas caiu demais. Você pega um nego hoje se formando num curso superior que tem que ter conhecimento de biologia e o cara não sabe quase nada. Advogados estão se formando, que escreve mais errado do que um aluno de segundo grau de uma excelente escola de ensino médio. É brincadeira, mas vamos deixar isso para lá para não misturar com a palestra. Trazendo cá. Aí você vê o médium com uma vida moral, dedicada à caridade, renunciando à sua vida, aceitando críticas calado, acusações. Para um médium que faz a caridade, que trabalha, escuta essas críticas, ele tem que estar vibrando no amor, porque essas críticas vão energia para cima do médium. Energias, fluidos. No livro A Gênese, os Milagres e as Predições. A última obra completa dele. Ele fala dos fluidos. O pensamento exerce uma força diretora. Se você está com ódio de uma pessoa, está com raiva, você joga aquilo. Então os médiums recebem uma carga energética fortíssima da inveja, do ódio, da incredulidade, da zombaria, do escárnio para cima. E o médium calado. Obra social, mensagens trazendo amor. E os críticos sentados, olhando, parado, em cima aqui sentado numa poltrona, no ar-condicionado, tomando seu uísque com gelo, fumando seu cigarro. E vamos analisar aqui, vamos analisar o médium. Ah, esse médium é isso, é isso, é isso, é isso. Vejam o nível de... Eu não tenho nem palavras para dizer o que é isso. Vejam o nível da bestialidade do ser humano. A luz se apresenta na Terra, brilha, e ele não aceita. Ele não reconhece, ele não identifica o quanto é difícil uma renúncia do médium. Ele não identifica naquilo ali. Como ele não tem essa luz, ele gera uma dissonância cognitiva. Você vai falar numa palestra como essa aqui, clara. Essa palestra está clara, muito clara. Certos críticos vão ouvir, vão sentir mais ódio e não vão entender o que eu estou passando. Não vai adiantar. Certos críticos vão ouvir o que eu estou falando, vão entender com a mente, eu entendi o que ele falou, mas não vão entender, não vão mensurar o que é uma renúncia, uma sintonia de alma com os seres de luz. Então esses seres que não vão para eles, porque eles não permitem isso, não dão abertura, claro, estão vibrando somente num lado. A análise de comunicações, que é importante, mas não pode virar uma profissão de fé a vida inteira nisso. Falta sentimento, falta enobrecimento dos sentimentos. Não existe isso. Porque se existisse, não haveria certos comportamentos para quem quer que seja. Não tem como. Não dá. Aí pega um espírito como o meu, que tem horas que eu não como nada de ninguém,
Vejo pessoas extremamente egocêntricas, improdutivas, que não fizeram nada de útil para metendo pau nos médiuns, falando de análise. Eu não quero nem entrar na análise em si, isso aí já é um outro tema. Tem hora que eu paro assim e disse assim, meu Deus, como é que uma pessoa de sã consciência, ela chega a um nível, ela se diz espírita, está há 20 anos no espiritismo ou mais, e se diz assim, não é analisar a obra de Chico Xavier, não, a gente tem que analisar. Tinha que estar a analisar tudo. Mas assim, tem que analisar algumas ideias, algumas comunicações. Claro, tudo tem que ser analisado. Mas cuidado, vai devagar. Olha a vida do homem. Olha a vida do homem, olha a tua vida, crítico. Vai devagar com o negócio ali. A chibata ali é grande. Não é conversa besta, não. Ali foi planejamento. Você pode analisar, não tem problema. E pode ter falhas, sim, pode. Pode ter falhas. Mas uma falha para produzir vários romances dizendo que as cidades são assim? Olha a tua vida, cara. E olha a vida do homem. Olha a sintonia desse homem com os seres superiores. Um espírito encarnado de luz, um espírito evoluído quando encarna na Terra, ele já começa a missão dele. Muita gente não, vocês que se dizem críticos, aquilo que Jesus diz assim, Pai, Jesus disse, Pai, graças te dou, que revelaste as coisas aos simples e ocultaste dos doutos. É porque a tradução daquela época, eu já entendi o que Jesus quis dizer, a psicologia profunda dessa mensagem. Chico Xavier, um matuto ignorante de Minas Gerais. Quando começa, primeira obra do Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, mensagens de vários poetas do Brasil e de Portugal. Como aquele homem poderia reproduzir a inteligência de cada verso, porque ali era verso original, não tinha cópia não. Teve um cara que foi chamado para analisar e disse, esse cara é médio, eu não sei que ele é um fenômeno, porque como é que ele está reproduzindo Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Castro Alves e outros? Vejam como é o planejamento da espiritualidade. O planejamento da espiritualidade, gente, é chamar atenção aqui na Terra. A espiritualidade, ela não é conservadora, não. Jesus não é conservador, não. Jesus, quando chega, ele estoura a boca do balão, ele dá um chute na porta para arrombar e quebrar, para chamar atenção. Por isso que ele diz, eu vim causar, porque se não tiver isso, a turma não acorda. Se vai devagar, a turma não acorda. Então a espiritualidade disse, encarna, menino. Encarnou. Bota logo o primeiro livro mais polêmico que existe. O primeiro é mais polêmico. Bota para torar no primeiro livro. Arrebentou a boca do balão. O povo, meu Deus, como é que pode? Chamou a atenção da sociedade literária da época. Críticos literários da literatura, especialistas. Mas peraí, por que a espiritualidade não escolheu um advogado? Por que a espiritualidade não escolheu um cara mais esclarecido, que dominasse Allan Kardec? Aí pegar um matuto ignorante como Chico Xavier, de Minas Gerais. Pega um matuto desse que nem sabia falar direito, no começo. Desconhecido, pobre. A espiritualidade vai pegar um espírito desse nível. Parnaso de Além Túmulo, reproduzindo sonetos e versos, meu amigo, dos mestres da literatura brasileira e alguns portugueses. Caraca, o Chico Xavier deveria estar escondido estudando isso.
que ele foi chamado. Muita gente levou o livro dele para... Você é quem? Quem é você? Ah, eu sou a professora de literatura. Você é especialista em quem? Castro Alves. Dá uma olhada nisso aqui. São 3, 4 versos. Engraçado, eu nunca vi esse verso de Castro Alves. É de Castro Alves, sim. Isso aqui é de Castro Alves. Você, dá uma olhada aqui em Augusto dos Anjos. Gente, esse é Augusto dos Anjos, sim. Mas engraçado, eu já li tanta coisa, eu não vi. Onde é que tem isso aqui? Não, foi um cara que inventou. Quem inventou? Um exímio intelectual da sociedade mineira? Não, um matuto aí, ignorante, que se diz ser médium. Olha como a espiritualidade é sábia. Ela quer chocar. Ela já chega chocando. Aí tome crítica em cima de Chico. Tome lapada, como hoje tem lapada. Vocês veem, gente, o que é um espírito de luz encarnar na Terra com amor para vir trazer um conhecimento além do que a gente sabe. Essa história é tão repetitiva, é um disco que se repete. Acontece aqui nesse planeta, o seguinte fenômeno. E já está na hora de parar, que é o seguinte. Chega alguém e traz um conhecimento. A galera pega aquele conhecimento e pensa, pronto, agora pronto, morreu aqui. Aí vem alguém e diz, não morreu aqui não. Tem mais? Não, morreu aqui, não. Eu não aceito você. Aí morre. Quando morre, aí a galera diz, aquele cara que trouxe o complemento também é da luz. Ah, é? É. Eita, desculpa, estou arrependido. Vai, volta. Quando volta, o cara já volta falando do segundo que trouxe o conhecimento. Ele não está mais no primeiro, agora está aceitando o segundo. Mas vem um terceiro. Quando chega o terceiro que bota, o cara que aceita o segundo vai fazer a mesma coisa. Não, isso aqui está errado. Está certo até aqui. Daqui para lá não tem mais nada, não pode ter. Aí quando desencarna, vê que o terceiro estava certo. Até quando vocês vão continuar com essa postura de ficar presa a uma coisa? Isso significa que o espírito de algumas pessoas encarnadas, eles continuam com uma doença, é um problema, é um apego ao que recebe. O novo sempre vai ser repelido. Não são todos que fazem isso, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que são todos, não. Estou dizendo que alguns fazem isso. Muito bem. Então, alguns críticos, quando veem a mensagem de um médium carregada de exemplo, eles acham aquilo pouca coisa. Não é tão difícil, não. Isso é fácil. Ou isso não quer dizer nada. Um homem alimentar milhares de crianças, canalizar os seus recursos para construir uma creche, as professores, passar a proferir palestras sobre espiritismo na ONU, em vários países, como o Divaldo fez. Não é nada, isso é besteira. Eu, que sou o dono da verdade, eles esquecem que os espíritos de luz, que têm um saber mais avançado, se aproximam dos homens que amam e não apenas que têm conhecimento. E os homens que amam dão exemplo disso na convivência entre os irmãos, entre os próprios espíritas. Entenderam? A convivência entre os próprios irmãos espíritas. Eu posso não concordar com uma coisa, mas eu não vou zombar. E se eu discordar, eu vou apresentar argumentos. Olha, eu não concordo com essa ideia. É assim, 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 assim. Aí começa a surgir, porque vejam bem, no outro dia eu estava vendo um cara, um senhor, que ele fala sobre o espiritismo, e ele pega o texto de Kardec, muitas coisas que ele analisa ali são boas, mas de vez em quando ele surge com as teorias meio estranhas. Por exemplo, uma teoria estranha que ele surgiu, ele disse que não existe, não é karma coletivo, é expiações coletivas. Ora, se a providência divina, se Deus consegue reunir 2 ou 3 pessoas para que elas experimentem aquilo que elas fizeram, porque você pode, numa encarnação, muito natural isso, você numa encarnação, você
receber, colher aquilo que você fez noutra. Isso não quer dizer que todas as coisas ruins que acontecem na encarnação é resultado de uma outra vida pretérita. Não quer dizer. Tem coisas que você colhe de mal porque você próprio plantou aqui nessa vida. Você está embriagado, bêbado, tem o hábito de dirigir bêbado, e quando está bêbado é que pisa no acelerador do carro. Bate, sofre um acidente, pega as pernas. Aí a pessoa diz, isso é um karma do passado, rapaz. Ele viveu ele foi senhor de escravo e mandou cortar a perna dos escravos. Agora ele veio e pagou. Não tem nada a ver com o passado, não. Tem a ver com o presente. O erro foi dele. Agora, como a criança nasce sem as pernas? Aí é diferente. Ou então o cara estava andando na rua, viu um carro e bateu nele e ficou sem perna. Aí é diferente. É o acaso? Não. Tem a ver com o passado? Tem. Se negar que tem gente negando que tem. Espírita famoso aí. Espírita famosa dizendo que não. Nem sempre é assim. Sempre é assim. Nesse caso, se a pessoa não provocou, se ela não fez nada diferente do bêbado, do alcoólatra, ele sabe. Não bebe, se for dirigir, não beba. Porque para você conduzir um aparelho, conduzir uma máquina que está conduzindo você, você tem que estar com os reflexos. Se você não está com os reflexos assim, você está correndo risco, você assume o risco. Então, se acontecer, não quer dizer que seja vidas passadas. Mas você está com sua família andando, passeando ali e tal, na calçada. Vem um carro desgovernado, bate em você. Você fica tetraplégico ali, passa 20 anos. Não teve nada a ver com o passado, não. Eu não acredito nisso. Para mim, tem. E para mim, eu não duvido do poder de Deus. De alguma forma, não é fazer a pessoa fazer o mal a você. Não é isso. Você atrai aquilo para você. Não é que Deus, você atrai aquilo para você. Eu acredito nisso. Você atrai o mal para você. Há uma culpa kármica ali, sim. Eu não acredito no acaso. Olha, aquele espírito ali, ele nunca fez nada nesse tipo de coisa e ele vai ficar. Não. Eu não acredito nisso. Respeito quem acredita. Muito bem. Então, ignorar a espiritualidade, ignorar o lado moral do médium, é porque eles ignoram o lado moral, porque eles não têm esse lado moral. Não há uma evolução moral verdadeira em alguns críticos. Não há. Em outros há. E aqueles que têm, eles não vão estagiar a vida toda nisso. Eles vão tratar de outros temas. Eles vão falar de outros temas porque eles querem consolar as pessoas. Eles querem levantar as pessoas. Eles vão falar sobre o perdão. A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se a minha vida inteira eu só falo de criticar obras e analisar para ver se está de acordo com Kardec ou não, eu não tenho nenhuma luz espiritual. Eu sou apenas um homem bem informado e nada mais do que isso. Porque o espírito, quando está encarnado na Terra, que verdadeiramente ele tem um pouco de evolução moral, ele quer consolar, ele quer enxugar lágrimas, ele quer falar do amor, a palestra dele vai levantar pessoas, ele vai falar do perdão, ele vai falar da necessidade de se livrar dos vícios. De tudo isso ele vai falar. Por isso que muitas pessoas que ficam nesse caminho de só analisar obras, não conseguem mais atrair muita gente. Porque muitas almas estão famintas, estão cansadas. Muitas almas aqui na Terra estão cansadas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Muitas almas querem esse fardo de Jesus. Querem a luz do Mestre, querem ser consoladas, querem que fale que elas podem se modificar, que elas podem mudar, sair dos vícios, que elas podem acreditar no potencial delas. O que é que um discurso exclusivamente falando de obras, criticando se é Kardec ou não, vai levantar alguém? Isso não vai levantar ninguém. Isso é importante até um certo ponto, mas não a vida inteira. É isso que alguns críticos não percebem isso. Por que não percebem? Eles entendem o que se fala, mas como eles, dissociação cognitiva, eles não sentem, não vai sentir isso. Eles não conseguem imaginar a dor. Uma mãe que perdeu o filho, que está arrasado, e o pai, que é materialista, foi consolado pelas obras do Chico e de outros médiuns
Que caridade maravilhosa, que força. Eles não entendem isso. A força que tem isso. Eles acham que é a mesma coisa consolar uma mãe e mostrar uma falha num livro. Muitas vezes aquela teoria ali não vai... Ela atribui aquela teoria ali, embora seja errada, nem Freud nem contribui para a vida de ninguém. São assuntos que ficam só. Olha, vamos debater aqui a natureza do corpo de Jesus. Vamos. Rustain está certo? Chico está certo? Não. Jesus ou Rustain ou Kardec? Não, porque nesse ponto aqui tal, vamos fazer um congresso sobre esse ponto. E a humanidade odiando. Você escreveu um artigo, olha, esse assunto, eu acho isso tá bom. Mas quando você estagia, quando você se cristaliza somente nessa visão, você está doente, não sabe que está doente. Está doente, meu irmão. Você está doente. Infelizmente, só vai acordar quando desencarnar. Que vai ver. E a espiritualidade, ela é ousada. Ela é ousada. Aqui no mundo de provas e expiações, ela é ousada. Quando ela coloca um médium para trazer um conhecimento, esse médium é acusado demais. Vejam Joana d'Arc. Mulher na Idade Média. Mulher na Idade Média, meu Deus do céu. Diziam que a mulher não tinha nem alma. Vejam um projeto Joana d'Arc na Idade Média. A Inglaterra e a França vinham na famosa Guerra dos 100 Anos. A França estava para perder a sua identidade nacional. Não existia a França, eram as Gálias na época. Mas ali existia um povo que tinha uma unidade cultural. Os ingleses queriam tomar a França. Essa disputa é antiga, daqueles dois grupos lá. Queria tomar a França. Aí a espiritualidade podia escolher um general, um homem, um general, um homem esclarecido, pega uma criança. A donzela de Dom Remy, uma criança. Ignorante. Não tinha instrução nenhuma. Não tinha instrução básica, que dirá instrução militar. Começou a ver as vozes e ver os espíritos. E os espíritos apareciam para Joana d'Arc. Os espíritos apareciam para Joana d'Arc como o nome dos santos que eles veneravam na época. Porque os espíritos superiores estavam com a consciência maior. Mas naquele momento, na Idade Média, naquela sociedade ali, se cultuava aqueles santos. Então, os espíritos se apresentam, você é o santo tal, sou ele. O espírito está encarnado, o espírito está encarnado. O peso do corpo físico, o esquecimento é muito forte. Mas ali vibra uma essência mais amadurecida. Ali vibra um espírito mais evoluído. Que isso não se... Críticos, por que vocês não admitem que há espíritos mais evoluídos que vocês? E que esses espíritos têm contato com a luz e recebem as revelações que vocês ainda não têm condições de receber. Que bom! Isso para nós deve ser motivo de alegria. De Deus estar enviando à Terra espíritos mais evoluídos, que vestem uma roupagem simples. Aí a mulher vai dar aula, vai liderar o exército francês. Vai comandar o exército francês, dar aula tática militar. Leon Denis, o filósofo espírita, escreve Joana d'Arc, médium. Médium. Porque ele diz no prefácio do livro que queriam tirar o caráter da mediunidade de Joana d'Arc, dizendo que Joana d'Arc era uma débil mental. Como uma débil mental, uma criatura com problemas psiquiátricos, com problemas esquizofrênicos, poderia coordenar todo um povo. Não se tem notícia nos anais dos estudos das distonias mentais que uma pessoa doente mental, esquizofrênica, consiga liderar todo um povo. Era mediunidade na veia e forte ali. E forte. Que equilibrou ali a questão da Europa. E ela dava provas de sua mediunidade. Sofreu investigações. A igreja foram ver se ela era virgem.
e por aí vai, aquele preconceito imbecil que existia. Ela passou por tudo e paciente, com um nível de paciência, de amor. Qual é o conhecimento de livros que vai dar paciência, perseverança e fé na hora dessa pressão? Na hora da pressão, meu filho, na hora que um espírito evoluído encarna na Terra, que recebe muita pressão, se o nosso Senhor Jesus Cristo não tiver com ele, se ele não tiver uma ligação com Deus, com Jesus, não tem análise crítica que vai fazer o espírito perseverar, não. Chico Xavier sofria críticas dos próprios espíritas da época. Os próprios espíritas perseguiam Chico Xavier. E ele veio para ajudar esses. Vou falar uma coisa para vocês. Alguns dos grandes autores, tem até um livro, né? Os grandes espíritas do Brasil. Eu tenho esse livro. Tem vários lá. Muitos desses espíritas famosos, contemporâneos de Chico, duvidavam de Chico, daqueles livros. Chegaram no mundo espiritual lá. Sabe onde é que eles estão? Não é só porque duvidou, não. Não é só isso, não. Tem gente que duvida, mas tem um comportamento equilibrado. Duvidou, escarneceu. Sabe onde é que eles estão? Eu vou revelar para vocês, críticos. Eles estão numa espécie de hospital criado por Eurípides Bazanufo. O Hospital Esperança. Estão lá. Estão lá. Sendo tratados. E hoje eles estão arrependidos e estão vendo como foi tola essa visão deles. Apesar de terem ajudado o movimento espírita. É isso que eles estariam no umbral. Se não fosse isso, eles estariam em situação pior. Porque as sombras do abismo, espíritos terríveis, iam pegar eles. Mas eles tiveram algo, o pessoal disse, não, vem cá, menino. Vem pra cá, pro hospital. Tu não vai, não. Eurípides Bazanufo. Então a espiritualidade, ela é o quê? Revolucionária. Vocês sabem qual é o... Outro dia eu estava conversando com o Pedro e eu falei para ele o seguinte, Pedro, você está há 7 anos nesse trabalho. Você sabe qual é o que chamou a atenção no seu caso? Não é a oratória do Pedro. A oratória do Pedro é fortíssima, mas não é a oratória dele. O que chamou a atenção no Pedro não é o que ele emana também. O que ele emana é bom, mas não é isso. O que chamou a atenção na comunidade espiritualista e espírita em cima do Pedro foi a quantidade de espíritos que se apresentaram, a quantidade e a diversidade de espíritos. Eu falei para ele, fiz, Pedro, até hoje, não existe, não tem, nenhum médium. Tivemos grandes médios de efeitos físicos. Mirabelle, Peixotinho, Daniel Douglas Home, Eusápia Paladino. Tivemos grandes... Thomas Green Morton também, mas não era espírita, era noutra área. Ele tinha alguns fenômenos aí. Ele até criou alguns fenômenos que eu não podia fazer. Médios de efeitos, médios de cura. Agora, médios que psicografaram livros, Chico Xavier, Divaldo Franco, João Nunes Maia, o Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, enfim. Ivônia Pereira, Zilda Gama. Agora, médium que tenha recebido, preste atenção agora no que eu vou falar. Atenção, atenção especial. Bora, preparando a música. Se o amor se vai, que vazio imenso fica em nossa vida, quanta solidão. Se o amor se vai, vão-se as alegrias e sem fantasias sofre o coração. Mas se o amor está, tudo é permitido, tudo faz sentido, tudo fica em paz. Se o amor se vai... Como é que Alberto Carlos faz? Se o amor se vai... Preste atenção. Preparei vocês para falar isso aqui. Eu nunca vi nenhum médium incorporar
uma quantidade e uma diversidade de espíritos evoluídos como Pedro. Eu nunca vi. Não, se alguém conhece aqui, escreva aqui. Tem um médium, Paulo Cachaça, Cício Doido, da casa do Satanás, que incorporou esse espírito todinho. Pode falar, fica à vontade. Eu não vi. Siddhartha Gautama, que quem é espírita, né, falava muito, cadê Buda? Buda, ninguém foi Buda. Siddhartha Gautama. O Chico Xavier, ele se apresentou como João Evangelista. Santo Agostinho, Paulo de Tarso. Deixa eu ver outro. Aquele espírito que foi apedrejado, o Estevão, se apresentou já. Martin Luther King, Gandhi, né? Cleópatra. Deixa eu ver quem mais. Tiveram vários espíritos. Vários espíritos. Exus. Muitos Exus. Exus até que muitos Exus falavam, eu não estou em livro nenhum. Meu nome é tal, Exu Ventania do Inferno. Tem um Exu lá que falou. Muitos umbandistas ficaram. O cara veio chutando o pau da barraca. Muito bem. Aí, as pessoas que estão de fora dizem assim, tá aí os espíritos. Jesus de Nazaré, nosso mestre, muita gente já havia canalizado Jesus, mas na canalização de Pedro, chamou mais atenção. Maria de Nazaré, enfim. Essa quantidade de espíritos que Pedro canalizou, e diversidade, e espíritos muito elevados. Eu li as obras de Robson Pinheiro, a trilogia de Robson Pinheiro, a trilogia. Legião, eu li Senhores da Escuridão e A Marca da Besta. Depois li O Fim da Escuridão também. Eu li Legião, que é o 1, Senhores da Escuridão e A Marca da Besta. Esses 3 livros trouxeram uma contribuição para os espíritas, ampliaram o conhecimento sobre... Eu considero que essas 3 obras, o Espírito Ângelo Inácio, entre outras coisas, essas obras foram um verdadeiro estudo sociológico das sombras. Ali fala da origem de certos grupos e da existência dos próprios grupos e de sua origem, da sua estratégia, da relação um com o outro. Qual a relação dos dragões com os espectros? Qual a relação dos dragões com os espectros? Vieram de outro planeta os espectros. Foram trazidos para cá, quando houve a explosão do planeta. Lá. Existiam 2 facções lá. Os espectros eram uma facção gigante. Foi trazido. Esse livro ampliou a noção de obsessão para nós, de tecnologia que os espíritos usam e de um grande grupo e inteligente grupo do mal que não são simples obsessores. Uma quantidade de espíritos trevosos, bem aparelhados, bem estruturados, bastante preparados na arte do domínio, esses espíritos. Aí eu pergunto a vocês, essas informações ajudam os dirigentes de trabalhos mediúnicos e os trabalhadores ou prejudicam? Ajudam ou prejudicam? Na minha opinião, ajuda. Porque conhecendo o mal e suas estratégias, é mais fácil da gente identificar e repelir. Em que a existência desses espíritos atrapalharia um médium ou um dirigente de um trabalho mediúnico, um doutrinador, um dirigente, um apômetra? Atrapalharia em que isso? Em nada. Não atrapalharia em nada, pelo contrário, nos dá o conhecimento. Tem esse tipo de espírito, eles fazem isso, eles obsediam, até o pessoal, até o presidente dos Estados Unidos, o pessoal, eles estão por trás das guerras, esse pessoal que, os escritórios no mundo inteiro, dos bancos, dos dirigentes,
econômicos, industriais, tem toda essa estrutura das trevas. Em que isso atrapalha? Parem para pensar. Isso atrapalha em quê? Atrapalha porque você está acreditando uma coisa que não existe. Qual é o prejuízo pior? Acreditar numa coisa que não existe e se preparar muito ou ignorar um inimigo poderoso? Quem que se lasca mais? Fala para mim. Se a grande força desses espíritos, entre outras coisas, é trabalhar na surdina, no silêncio, na calada da madruga. Como diz aqui no Nordeste uma expressão, eu vou pedir desculpa para chamar esse palavrão. Vou te pegar no cu da madruga, lá dentro. O cara fica com medo. Esses conhecimentos só ajudam os trabalhadores das reuniões mediúnicas. Porque eles ficam mais antenados. Não atrapalham em nada. Aí o que é que esses espíritos vão fazer? Esses trevosos. Vamos procurar as pessoas e vamos colocar na cabeça delas que todos esses livros que estão revelando a gente é tudo mentira. É tudo delírio, que eles não acreditem nisso. Aí encontra as pessoas que estão alguns críticos estão muito presos a uma visão só de Kardec, pega aquilo ali, porque quem já tem uma visão mais espiritualizada vai dizer, rapaz, esses livros estão mostrando um quadro que não é brincadeira, não, a gente tem que ter cuidado. A gente precisa ter cuidado com esse quadro. Nós precisamos ter cuidado com isso. Não é verdade? Nós precisamos ter cuidado, então vamos ter cuidado. Vamos procurar ter cuidado com isso. Mas vem eles, pegam os médiuns, pegam as pessoas que não acreditam e disseminam que não existe nada disso. Vamos fazer análise crítica. E a vida toda, pega a obra de Kardec. Pega aqui, ó, isso aqui, não existe isso aqui, não existe isso aqui. E agora, José, para onde? Aí vem Pedro e chuta a boca do balão. Mas espera aí. O cara para estar inventando, gente, para um Pedro da vida, está inventando isso. Inventando incorporação de espírito tal. O cara tem que ser muito doente. E ele tem que ter uma habilidade que... Porque assim, a gente que está há muito tempo no espiritismo, embora a gente não sabe tudo, e não sabe mesmo não, mas a gente já viu muitas pessoas trabalhando. A gente já trabalhou, já trabalhei em 3 casas, 10 anos numa, 10 anos noutra, 10 anos noutra. Então, a gente já tem uma experiência assim, e a gente sabe, pô, o cara para estar inventando um negócio desse, chega uma hora que isso vai vazar. Chega uma hora que vai vazar. Eu faço parte do grupo, que eu já fui convidado, né? E pela quantidade de ataques que Pedro recebe, a forma como ele reage, na minha intimidade com a gente, é muita paciência e muito amor. Tem que ter muito amor. Muito amor, muita calma. Entendeu? Então, o discurso dele, tem muita gente que diz assim, mas um espírito trevoso ou um enganador, um falsário, ele vai usar um discurso do bem para chamar atenção. Peraí. Aí você está pegando o argumento dos nossos irmãos evangélicos, né? Porque os nossos irmãos evangélicos dizem que quem se comunica é somente os espíritos das trevas, o demônio, Satanás, o anjo caído. E o anjo caído se transveste em espírito de luz. E ele pode fazer isso. Aí nós aprendemos que não é bem assim. Não é bem assim. E Jesus já falou disso lá atrás, há 2000 anos. Há 2024 anos, Jesus falou disso. Se o mal for contra o mal, o reino não subsistirá. Eu expulso os demônios e falo de Deus e do amor em nome de Deus.
Se um espírito se comunica e ele prega toda uma doutrina de amor, de alto valor moral, e se isso contagia as pessoas e as pessoas começam a se modificar, é aquilo que eu digo, o trabalho de Pedro vai além de análise. Pedro veio para levantar almas. Alguns críticos vivem somente para encontrar defeito em obras. O papel não é todo ruim. É bom uma análise, mas só isso mostra um problema. E também o comportamento para com os outros no movimento espírita. A forma como se combate isso. Então, Pedro veio para levantar almas. E o trabalho dele tem levantado muitas almas, inclusive a minha. Inclusive a minha. Então, o trabalho de Pedro veio para levantar as almas, para consolar, para mostrar que realmente tudo que eles estudaram, que eles acreditam em si, que façam reforma íntima. Muitas pessoas começaram a ampliar sua reforma íntima quando escutaram a energia do Pedro. Não estou dizendo que só quando, estou dizendo que muitas quando viram, reativaram a reforma íntima, se sentiram mais motivadas a se melhorar, e etc, etc, etc. Fizeram isso. Isso é um trabalho que supera a análise de obras. Isso é um trabalho que levanta as criaturas. Isso é um trabalho que traz aquele irmão para Deus. Porque ele se descobre capaz de se melhorar. Fora que os espíritos trouxeram críticas a posturas de médiuns do movimento espírita, umbandista, que tem que ser superado isso já. E são verdades que são ditas ali. Quem tem a verdadeira humildade que Jesus prega, vai escutar aquilo e vai dizer a verdade. Eu até já pratiquei isso na casa espírita. Isso é verdade. Mas os orgulhosos não aceitam o puxão de orelha. Os espíritos orgulhosos não aceitam o puxão de orelha, que aqueles espíritos, através de Pedro, trouxeram. Mas aquele puxão de orelha não é para humilhar o filho, é para acordar o filho e dizer, olha, acorda, menino. Acorda, tu estás indo pelo caminho errado, não é por aí o caminho. O caminho é outro. E tem que se falar duro porque o menino é difícil. Às vezes, algumas pessoas vêm falar comigo, eu dou alguns palavrões, para eu não perder tempo. Não, cara, não vou, não quero conversa não. Mas depois, minha raiva passa, eu não fico, deixa pra lá. Não quero. Às vezes eu falo duro, muito duro, para bater no orgulho ferido deles e dizer, não vem não. Mas agora os espíritos estão me pedindo que eu não fale mais. Não fale, meu filho, já passou a fase de você bater. Agora a fase de você esclarecer. E emane amor para esses espíritos. Então, quem convive com Pedro, não vê nele falsidade, hipocrisia, interesse ganancioso, não vê nele. Mas alguns críticos estão inventando calúnias para ele. A gente não vê. Se eu, Luciano da Costa, visse alguma coisa estranha, eu dizia, bicho, vem cá. Não é assim, não. Não é desse jeito, não. Por que não? Identificar um trabalho de luz é uma coisa. E ficar fanático, e ficar fechado, não. O conteúdo que Pedro fala e que os espíritos falam é um conteúdo de luz. Se vocês não aceitam que os espíritos estão se comunicaram com ele e disseram que ele é um direito de vocês. Vocês podem não aceitar. Olha, Dr. Bezerra de Menezes já se comunicou com ele 2 vezes e disse que ele era Allan Kardec. E eu acredito que ele é Allan Kardec. Eu acredito. Por quê? Vamos lá. Como poderia um espírito receber todo esse pessoal se não fosse alguém de nome, alguém de força da espiritualidade? Ele não poderia. Não teve médium nenhum que recebeu essa quantidade de espíritos. Muitos de vocês estão fazendo análise errada ao dizer que a força de Pedro está como
na palestra. Não, não está na palestra, não. E tá. O que eu quero dizer é o seguinte, o fenômeno principal aí é a quantidade de espírito que Pedro recebeu. Ou esse cara é um tremendo... Eu disse a ele, cara, ou você não está sabendo nem se analisar. Olha que audácia minha, eu disse para ele, tu não está sabendo nem se analisar. Tu percebeu que teve um dia que ele estava abatido, abalado. É normal. Disse, cara, tu não percebeu ainda quem tu és. O que tu fiz? Não é quem tu és, o que tu fizesse. Não tem na história alguém que tenha recebido tantos espíritos assim como tu, cara. Não tem, não. Muitos, como é que chama? Não é nome, não. Tem outra palavra que se usa, muitos figurões aí do movimento espírita já olharam para ele. Vamos ver se a evolução moral vai funcionar. Ele vai dizer, olha, eles estão aguardando. Passar o tempo, começou agora, o pessoal tem 7 anos. Mas já chegou como Chico, né? Foi Parnaso, chamou a atenção da sociedade literária, Pedro já chegou incorporando muito espírito, que nunca ninguém incorporou. Ou esse espírito é alguém de nome, ou ele é um pilantra. Se ele é um pilantra, cadê o comportamento de pilantra dele? Não tem, gente. Essas conversas bestas que apareceu aí, teve um caso aí de uma pessoa que apareceu, chega, deu pena. Eu olhei, quando eu vi aquela, uma pessoa me mostrou, você não veio isso aí? Eu digo, fui ver, né? Uma pessoa falando do sexo feminino. Quando eu vi a pessoa dizendo assim, ó, eu curto uma bala é droga. Eu tomo remédio de tarja preta. Não, eu fui porque eu queria. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, oxi, coitada, meu Deus. Não vale nem a pena estar falando. Ali é... O próprio depoimento da pessoa já mostrou quem era. Eu disse, oh, meu Deus, coitada, Jesus. E depois do segundo vídeo, eu estou vendendo um curso aqui de como pegar catoto e transformar em chocolate. Eu, oh, meu Deus. Não, irmãzinha. Olha o tipo de gente. O tipo de gente não, porque não é o tipo de gente, porque eu teria... Olha o tipo de situação que essa criatura está. Precisa de muito amor da gente. Aí, voltando o assunto. Quantidade de espírito. Ou o cara é alguém... Porque, vejam só, gente. Pedro era um cara que vivia na noite carioca. Funcionário público, ter seu emprego estável, concursado, boa pinta. Começa a aparecer umas coisas para ele. Pedro, pô, que é isso? De repente conhece lá o pessoal da casa, começou lá. Vieram vários espíritos se comunicar através da Sabrina, do pessoal. Aí de repente o cara... Gente, eu vou falar, eu já falei isso numa palestra minha, eu vou falar novamente. Pedro não leu. Eu acho que hoje já evoluiu um pouquinho. Pedro não leu ainda 30% do que eu já li. Do que eu já li livros espiritualistas. Ele não leu 30%. E ele fala com energia, com uma autoridade, que parece que ele leu 10 vezes o que eu li. Com 7 anos só. Incorporando tudo isso. Que loucura é essa que essa pessoa tem para estar segurando uma parada dessa? Aí tem gente que quer condenar o cara porque o YouTube monetiza. Ah, mas você está ganhando monetização. E quem está pagando monetização? É tua esposa, é? Que está pagando? Ou teu marido que está pagando monetização? Quer dizer que Pedro está fazendo amor com tua esposa escondido. Ela se apaixonou por Pedro e está pagando. Não é o YouTube que paga, não. Se o YouTube paga monetização, qual é o problema? Ah, mas aí você vai inventar mentira e besteira para poder gerar monetização. Olha, eu tenho uma contribuição, eu frequentei tal centro. Você tem tanta contribuição que teu canal não cresce. Vocês críticos têm uma contribuição tão importante ao espiritismo que o canal não cresce, não progride. Não se vê relatos aí. Obrigado, fulano. Assistindo suas palestras sobre Rustai ou Kardec, do corpo espiritual e da doutrina, eu parei de fumar, parei de beber.
Eu estou fazendo reforma íntima, eu estou mais feliz, eu estou amando. Obrigado, crítico, porque através de você eu deixei de... Eu tô perdoando minha família, eu estou procurando me espiritualizar. A luz é que gera, a luz é que promove a ressonância para acordar a luz. As trevas, ela repele a luz, ela se fecha, porque há muita inveja, há muito egoísmo dentro de muitos de vocês, e vocês não estão percebendo. Existe muito egoísmo dentro de vocês, e vocês não estão percebendo, meus filhos. Muito egoísmo, ridicularizando a mediunidade. A mediunidade que faz parte, que é o apanágio da doutrina espírita. A mediunidade que é a bênção de Deus para os mundos mais atrasados. É a janela, é a dimensão, é a porta, é o portal. A mediunidade é um portal para receber as luzes e também as trevas. E Allan Kardec vos ensinou a separar. Mas vocês têm que vibrar também na luz e no amor. Vocês não vibram na luz e no amor. Muitos de vocês estão vibrando somente no ódio, na inveja e no orgulho. Como pode uma pessoa com 7 anos querer ser tudo isso se eu estou há 40 anos? O que é o tempo da Terra comparado com o tempo espiritual? O que é o tempo da Terra comparado ao tempo espiritual? Um espírito... Jesus foi crucificado com 32 anos e alguns meses. E os doutores da lei do Sinédrio tinham, muitos deles tinham 50, 60 anos. Tinham mais conhecimentos do que a Torá de Jesus. Mas o Espírito de Jesus, quem era? Quem era o Espírito de Jesus? Às vezes vocês saem com cada argumento e se consideram críticos inteligentes, mas não se atêm para o básico. O básico vocês não estão se atendo, que um espírito de luz, com mais luz, pode encarnar e com pouco tempo ele mostrar mais força do que, como disse o moço aqui, que ele reconheceu quem é o espírito dele. Ele reconheceu. Se vocês não reconhecem, não tem problema, continuem. Mas a postura leviana, caluniosa, isso vai agravar mais ainda a responsabilidade de vocês. Exu tranca a rua das almas. Laroi Exu. Pessoal, vou encerrar a palestra. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham refletido sobre isso.